Fala turma, tudo bom? Bem-vindos à nossa aula de ferramentas técnicas. Pessoal, vou passar algumas das ferramentas essenciais que você precisa ter, precisa carregar quando você for fazer alguma atividade técnica, algum serviço de manutenção e vou explicar também para que serve cada uma delas, beleza? Então, vou com o auxílio aqui da minha câmera auxiliar. Quando a gente for dar o zoom, eu mostro para vocês aqui na câmera auxiliar. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui eu separei aqui o kit básico, que todo técnico precisa. Eu vou apresentar para vocês um a um e depois a gente faz uma explicação mais detalhada sobre eles, beleza? Então, começando aqui com um kit básico de chave Fenda e chave Phillips, né? E você precisa, para abrir qualquer coisa, é bom você ter as duas chaves, né? Apesar de algumas chaves Fenda você conseguir abrir parafuso Phillips, não é legal porque você pode estragar tanto a sua chave quanto o parafuso e aí acaba danificando. Então, para quem não conhece, nunca viu, a chave Fenda, ela é uma fenda, né? Ela é uma faquinha assim, ó, só com uma ponta, né? E a Phillips é uma estrelinha, tá bom? Parece uma cruz. Então você precisa dessas duas chaves, né? Elas têm medidas diferentes. Uma chave média, que é a chave um pouco menor que essa, normalmente é o ideal para todos os tipos de parafusos que utilizamos no decorrer da nossa atividade técnica. A menos que você trabalhe com alguma coisa mais específica, você vai precisar de um kit extra com a numeração da chave mais adequada para você, tá bom? Então, chave Fenda, chave Phillips, sempre carreguem, de preferência mais de uma, mas uma de cada já resolve o problema de parafusos aí, tá bom? Junto disso, a gente tem o nosso famoso alicate universal, tá? Esse aqui é um modelo bem básico, tá? De alicate universal. Ele é chamado de alicate universal porque ele serve para várias coisas, mas ele não é tão universal assim, você vai entender por quê. Vamos lá. Ele tem aqui uma faixa de corte, tá? Vocês podem estar verificando aqui, ele tem uma faixa de corte. Ele tem um outro espaçamento aqui para você segurar alguma coisa que for um pouco maior. Ele tem a ponta para você segurar alguma coisa ou apertar alguma coisa menorzinho. O que acontece? Esses alicates, alguns ainda tem essa opção aqui, ó, que serve para cortar arame, né? Alguns arames você consegue colocar aqui e ele faz um corte mais seco aqui, além desse corte, essa área de corte. O que acontece? Dependendo do material que você for cortar, ele não tem muita precisão, então ele pode não cortar o material exato, né, do jeito que você quer, e você vai ter que balançar para poder quebrar, então não faz um corte muito limpo. E ele é mais utilizado para segurar, apoiar alguma coisa ou dar um aperto, você quer emendar alguma coisa, emendar um arame, um fio, então você consegue um aperto melhor com um alicate universal, tá bom? Companheiro dele, que eu recomendo que todo mundo tenha, é o nosso alicate de corte diagonal, tá? Também conhecido como alicate de corte, mas ele é vendido como diagonal, porque ele tem um ângulo aqui, tá bom? Então esse aqui é um alicate de corte, esse sim é utilizado para cortar fio, arames mais macios, né? Um arame de aço, de repente um arame de aço galvanizado, alguma coisa assim, pode ser que danifique o seu alicate dependendo da qualidade dele. Então você precisa ter aí um alicate de corte, porque ele sim foi feito para cortar os cabos, desencapar um fio, você precisa cortar a sobra ali. O alicate universal não faz isso muito bem. Então o alicate de corte diagonal vai ser o ideal para você estar utilizando nesse serviço, tá bom? E para você não danificar o seu alicate universal usando ele de martelo, leva sempre um martelo, nem que seja um martelo pequeno, desse mais leve, tá? Leva sempre um martelinho contigo para hora de botar um prego, alguma coisa assim, você tem uma ferramenta adequada para fazer esse serviço, tá bom? Outra ferramenta bem necessária, principalmente se você for trabalhar com internet, com rede, né, com qualquer parte de configuração, instalação de roteador, alguma coisa assim, você vai precisar
dessa duplinha aqui, ó. E sim, é uma dupla, tá, pessoal? Eles andam juntos. É o alicate de clipar, né, para fazer a ponta do RJ45 e um decapador de cabo. Ah, esse aqui é um decapador de cabo de rede. Tá bom? Então essa ferramenta aqui ela é bem específica para você fazer as pontas, né, essas pontinhas aqui do RJ45. Vou mostrar aqui para vocês no zoom. Tá bom? Ó, no zoom aqui, a ponta do RJ45 e é usado o alicate de clipar. Aqui eu vou dar uma ênfase aqui nesse alicate. Vamos aqui para nossa câmera. Ele tem aqui algumas lâminas adicionais, tá? Então essa lâmina aqui, ela é usada para cortar, para acertar o cabo. E essa aqui é usada para decapar o cabo, um modelo de cabo que, em vez do fio ser enrolado, trançado, ele é retinho. Então ela já tem a medida correta aqui para você estar fazendo esse corte. Quando o cabo está inteiro, o cabo de internet está inteiro, eu tenho aqui um pet cord aqui. Quando o cabo de internet está inteiro, esse pet cord aqui, os fios estão um em cima do outro. Então, se você for tentar fazer o corte direto aqui, você vai conseguir cortar. Tá? Você vai conseguir cortar para fazer a ponta novamente. Acontece que, se você fizer isso algumas vezes, a sua lâmina aqui, ó, já era. Entendeu? Ela vai ficar toda cheia de dentes aqui e ela vai perder a função dela que as outras ferramentas não fazem muito bem, que é o corte reto das pontas dos cabos, tá? Na nossa aula sobre redes aí, ferramentas mais avançadas, eu vou te ensinar como fazer essas pontas aqui, mas não tem muito mistério. Depois que você pega a sua colinha, olha aqui as cores, a gente faz a clipagem desses cabos. Mas lembrando que esse alicate ele não é feito para cortar o cabo. O cabo você pode cortar com o alicate de corte, tá? Ou com o nosso decapador, que sim, ele tem uma lâmina aqui também dedicada para fazer esse corte do cabo. Tá? Ele tem aqui, ó, essa primeira lâmina para fazer o corte do cabo aspiral, né? Que é esse cabo redondo, e aqui do lado as duas lâminas, ó, dedicadas para fazer o corte do cabo achatadinho, tá bom? Então um cabo você usa aqui para cortar e o outro você usa aqui. E a pontinha aqui é para decapar, é para você fazer aqui, ó, prender ele aqui e girar e você cortar só a capa do cabo e remover a capa, deixando os fios intactos, tá bom? Com essa ferramenta aqui, você for puxar aqui a capinha, você não vai conseguir fazer isso muito bem. Ele vai cortar, vai machucar, vai arranhar o cabo de baixo e na hora de você puxar para fazer a ponta, ele pode danificar e quebrar e você ter que decapar novamente e fazer novamente. Puxar também, usando a força aqui para puxar a capa, arrebentar a capa, deixando só os fios embaixo, não é também aconselhável, porque no puxar você estica o fio de baixo e quando você estica você muda a propriedade dele. Então ele tem uma espessura determinada e quando você estica ele, você deixa ele mais fino. No que você deixa ele mais fino, ele conduz menos eletricidade, ele conduz menos energia, né? Ele cria uma resistência maior. E aí, na hora de fazer os seus conectores, primeiro, ele pode soltar, né, do conector mais facilmente, já que ele foi esticado, está mais fino do que o padrão, ou ele pode ficar tendo perda, tendo interferência, chegando menos energia do que a conexão realmente precisa para funcionar. Então é importante muito usar as ferramentas adequadas para cada tipo de situação. Para compor esse kit aqui, uma ferramenta que ela não é obrigatória, mas é altamente recomendada. Essa chave teste, cara, custa R$2-3 uma chavinha dessa e ela pode salvar a sua vida. Porque se você vem numa tomada elétrica e precisa fazer alguma coisa ou tem algum fio, alguma coisa, você não sabe se ela está energizada ou não,
Isso aqui vai te dizer se ela está energizada ou não, tá? Então aqui com essa chave você consegue ver. Ela tem internamente uma resistênciazinha que quando você fecha curto nela, né, com o dedo e ela encostando numa fase positiva, né, numa fase da casa, ela acende. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui para a gente ver. Ó. Tá vendo? Olha lá. Então, ou seja, aqui tem energia. Se eu encostar minha mão aqui na tomada direto, tem a chave teste, ou se eu for precisar desmontar essa tomada, ela está energizada. Então, isso evita de você tomar um choque desmontando alguma coisa. Então, é legal você testar lá para ver se tem energia no fio que você está mexendo. Essa aqui ela precisa estar em contato direto com a parte desencapada do fio, né? Ou com o parafuso de dentro ali, para ela dar contato. Existem alguns modelos mais avançados aí que você só aproxima ali, ela já apita, avisando que tem corrente elétrica na tomada, tá bom? No cabo. E uma chavinha, essa aqui é uma chavinha multiuso, né? Que ela tem algumas funções. Ela é uma Philips e uma Fenda dentro da mesma unidade. Então, e ela é um tamanho menor. É até a que eu usei para fazer a desmontagem do computador, né? Na montagem e manutenção, alguns componentes são mais sensíveis, né? Tem os parafusos menores. Então você pode precisar de uma chave extra, uma menorzinha, que é para fazer menos força. Ela pode ser uma chave mais simples, tá? Nunca tente, pessoal, tirar um parafuso muito pequeno com uma chave muito grande, ou ao contrário, um parafuso grande com uma chave pequena. Tá? Use sempre a ferramenta adequada para o serviço que você está realizando. Isso vai fazer você ganhar tempo, dinheiro e economizar muita dor de cabeça. Tá? Quebrando a cabeça tentando resolver um problema que você não está adequadamente equipado para resolver. Então, o primeiro passo é ter as ferramentas corretas ou uma equivalente. Às vezes você não tem a chave de boca certa, mas o seu alicate universal você consegue segurar aquele parafuso ali para poder tirar aquela chave, né? Tirar aquela porca ou aquele parafuso. No entanto, se ele estiver muito apertado, o alicate não vai fazer essa função, porque você não vai ter pega para poder fazer, dar força, dar torque na hora de virar. E se for um alicate desse aqui, é capaz dele amassar e o parafuso não sair. Beleza? Compondo esse kit aqui, a gente tem aqui o nosso multiteste, também conhecido como multímetro digital. Tá? É uma ferramenta bem legal. Esse modelo mais simples não é caro. Você consegue aí comprar, às vezes, por menos de 50, 60 reais, você já acha alguns modelinhos desse. Ele funciona a bateria, uma bateria de 9 volts. E esse aqui ele tem uma escala bem legal aqui, que faz várias medições. Tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, depois eu vou botar uma foto para ficar mais detalhado. Mas como vocês podem ver, de um lado ele mede corrente alternada e do outro lado ele mede corrente contínua, tá? Ele faz algumas outras medições aqui, mas que a gente não vai trabalhar nessa aula. Para essa aula, para a explicação desse material, dessa ferramenta, a gente só vai usar a medição de corrente alternada e a corrente contínua. No multímetro ela é identificada alternada com um V de voltagem, com um tio embaixo, um tio de alternada, tá? E o contínuo é identificado como V e tem um traço reto e uns pontinhos embaixo, que é contínua, tá bom? Então aqui ele mede na escala de corrente alternada 200 volts ou 750 volts. Então se eu vou medir uma tomada e essa tomada ela é 110, eu posso botar lá na escala de 200 volts. E na hora que eu botar as pontas de prova, tá, na tomada, ela vai me mostrar a energia que está na tomada. Né? Vou fazer um teste aqui, ó.
essa tomada que eu tenho aqui, ela está com 122 volts. Entendeu? Se for uma tomada 220, eu marco ele para 750 volts, ele aparece ali o alta voltagem, né? Então ele consegue medir aí até 200 volts. Aqui, ó, você vê que ele já não fica tão preciso para medir uma corrente mais baixa. Só que ele está me dando agora 134 volts ou 130 volts. Quanto mais próximo você tiver, mais eficiente é o número que ele vai te entregar. Então 200 volts eu já consigo medir aqui 123 volts. Se eu tivesse mais de 127, mais de 200 volts nessa tomada, eu teria que usar a escala de 750. Então se você não sabe de quanto é a tomada, né, será que essa tomada é 110 ou 220? Usa sempre a escala maior, de 750. E aí você vai medir, chegar ao resultado lá, deu 120. Então essa aqui é uma tomada de 120 volts. Se ele der aqui 240, 230, você sabe que é uma tomada de 220 volts. Beleza? Já aqui do outro lado, a gente tem a escala de corrente contínua. A maior é 1000 volts. Então eu posso medir 1000 volts, 200 volts, 20 volts, 2000 milivolts e 200 milivolts, que é o Mzinho aqui. Essas medições menores são para componentes eletrônicos, tá? Um componente eletrônico que funciona com esses milivolts aqui. Essa ferramenta também serve para o uso deles, tá? Importante notar, vou destacar as pontas de prova aqui, mostrar para vocês uma coisa. Aqui, ó, na entrada das pontas de prova, deixa eu ver se eu consigo zoom aqui. Na entrada da ponta de prova, aqui embaixo, nós temos aqui, ó, o COM, que é comum, que é o fio, a ponta de prova no fio preto, e temos duas vermelhas em cima, tá vendo? Uma que está com A de ampere, tá? Eu vou botar uma foto dele para a gente trabalhar que fica melhor. Deve estar aparecendo aí para você agora a foto desse carinha aqui. Então, em 10, a primeira aqui, ele está com 10A vermelho, tá? Nessa primeira entrada de cima. E na de baixo eu tenho várias informações. Ó. Eu tenho V, o ômega, MA e mais um sinal digital. Então, aqui ele diz que eu posso usar ele de várias formas. Para o nosso entendimento, a ponta de prova preta, ponta de prova, é esse carinha aqui. A nossa ponta de prova preta vai sempre aqui no COM, que é o comum, tá? Ou terra. E aqui nos dois vermelhos, a gente vai sempre usar o que está com a letra V, que a gente vai medir voltagem. Se a gente quisesse medir resistência ou amperagem, alguma coisa assim, se quisesse medir amperagem, a gente usaria ele aqui em cima, tá bom? Mas como a gente quer medir voltagem, a gente vai medir aqui embaixo, tá? Importante falar o seguinte, pessoal. Importante falar o seguinte. Se você for medir uma tomada e você tiver com qualquer outra informação aqui no multímetro que não seja corrente alternada, ele dá curto, pode queimar a ponta de prova, com certeza vai tirar uma foto, vai dar um curto ali, e pode queimar o equipamento, tá? Então, muita atenção na hora de fazer as medições, tá? Aqui eu tô com uma fonte, tá? É uma fonte transformadora de 9 volts. Ela é bivolt, de 110, né? Ou 220 para 9 volts. Eu vou estar ligando ela aqui na nossa tomada. E vou fazer a medição aqui. Eu vou deixar o nosso multímetro na escala de voltagem alternada na categoria de 750 volts. Vamos ver quantos volts ele me mostra aqui. Ó.
Tá me mostrando, ó, 18 volts, porque eu estou medindo na escala errada. Então, se eu tiver aqui com o multímetro com voltagem alternada, corrente alternada, e eu estiver medindo uma carga de corrente contínua, ele vai medir, só vai me dar um número errado, ele vai me dar um número diferente do que realmente está saindo ali. Então, eu medi aqui e eu vi que tem alguma coisa errada, não era isso. Então eu vou tirar aqui a medição e vou virar aqui para o outro lado. Aqui do outro lado eu vou deixar aqui no 1000 volts. E agora vamos fazer a medição de novo. Ó. Ponta vermelha no positivo, ponta preta no negativo. Ó, 7 volts. Botei 1000 volts, ele disse que tem 7. Vamos chegar mais perto? Vamos baixar aqui para 200 volts. Em 200 volts, ele já me dá 9, que é o valor correto da minha fonte. Beleza? Se eu quiser ser mais específico, eu baixo para 20 e vamos medir. Eu tenho exatamente 9,12 volts saindo dessa fontezinha aqui. Beleza? Então, quanto mais específico, mais próximo, mais real é o resultado aqui no nosso multímetro. Tá bom? Então, assim, se eu deixar aqui em 1000 volts, Jorge, então 1000 volts é maior do que 750, então vou botar aqui 1000 volts e vou botar na tomada para ver se é 110 ou se é 220. Não faça isso porque vai dar um tiro também. Vai tirar foto. Ele dá curto. A corrente alternada só fala com corrente alternada. Então deixa no corrente alternada aqui e bora medir, tá bom? Aqui no corrente contínua, eu vou botar aqui agora a medição em 2 volts, 200 milivolts. E vou medir esse aqui que tem 9, para ver o que vai acontecer. Ó, como eu estou medindo um equipamento, uma voltagem maior do que eu disse para ele que seria, está zerado, vou botar aqui agora para medir, ó. Ó, ele zera e dá um 1 ali na ponta. Quando ele dá esse 1 na ponta, é porque está fora de escala. Ou seja, o que eu estou tentando medir com esse equipamento está muito além do que ele está programado para medir. Então, eu coloco aqui para 20 volts e vamos medir aqui de novo. Aí agora ele me deu 9 volts. Tá? Se ele me desse de novo o erro de fora de escala, eu colocaria para 200 volts e vamos medir de novo. Aí eu chegaria na voltagem, de repente uma bateria de 24 volts, 48 volts, uma fonte de 48 volts. Eu teria que usar a escala de 200 volts para fazer essa medição, tá bom? O importante do multímetro é você nunca usar corrente alternada, tá? E tentar medir corrente alternada com ele desconfigurado, com ele em qualquer outra posição, tá? Sempre que for medir tomada, você não sabe se a corrente ali é alternada ou é corrente contínua, põe corrente alternada, tá? Na escala maior que tiver, 750, e coloca lá para poder fazer a medição. Ele vai te dar uma informação de quantos volts está passando ali. Então, quando você medir uma corrente contínua com um multímetro selecionado para corrente alternada, ele vai te dar uma voltagem muito maior do que realmente tem. Então, é um pouco mais fácil a gente descobrir. Por exemplo, eu estou medindo uma fonte, ou esse fio aqui eu não sei de onde vem. Eu coloco a medição nele lá, ele está me mostrando 18 volts, muito provavelmente isso aqui não é voltagem, né? Ou está com a corrente muito baixa, alguma coisa assim. Nunca coloque corrente contínua para medir uma corrente alternada, tá bom? Nunca, senão vai danificar o equipamento. Tá? Um outro ponto aqui importante a se observar. A gente tem duas pontas de prova, uma vermelha e uma preta. Na corrente alternada, né, que a gente mede na tomada, vamos botar aqui, ó, 750 volts, e vamos medir aqui a nossa tomada. A nossa tomada, 750 volts. 119, tá joia? E aqui eu estou medindo com, deixa eu tirar aqui para ficar visível, estou medindo desse lado. Ok? Desse lado. E aqui a nossa resposta, 19. Eu vou inverter agora, ó. Inverti aqui. O que eu tenho aqui?
também tenho 119 volts, certo? Porque a corrente alternada não tem diferença de medição para um lado ou para o outro, tá? Então, na corrente alternada tanto faz se você for medir com o vermelho e o preto de um lado ou do outro, ele vai te dar a informação correta. Já na corrente contínua, ele tem positivo e negativo, tá? Nas fontes, eu vou botar uma foto aí também para vocês verem. Na fonte ele tem essa informação aqui, que mostra na ponta do conector qual que é o positivo e qual que é o negativo, tá? Importante, se você medir o positivo e o negativo da maneira correta, o positivo está dentro do conector e o negativo do lado de fora. Eu vou inverter agora, ó. Vou tirar aqui, vou jogar esse aqui dentro e vou colocar esse aqui por fora. Olha o que aconteceu. Ele me deu uma voltagem negativa, entendeu? Ele disse que está menos 9 volts. Então, quando a gente inverte uma corrente contínua, a gente tem o valor em negativo. Então seria 12 volts, seria menos 12 volts. 9 volts seria menos 9 volts. Então, por isso que é importante você ligar um equipamento de corrente contínua, né, esse equipamento de fonte e tal. Sempre que for fazer uma ligação desse tipo, vocês precisam verificar qual é o positivo e qual é o negativo. Na nossa aula que vamos tratar sobre elétrica em nível mais avançado e um pouquinho mais detalhado, vamos falar mais sobre isso e fazer algumas experiências também, tá? Bem legal aqui com a nossa tomada, a nossa bancada, vamos fazer aqui. Eu prometo tomar um choque até o final do curso, tá bom? Então aqui a gente consegue fazer essa medição com esse equipamento. Então, isso aqui é o kit básico de sobrevivência que um técnico precisa ter. E eu acrescentaria um plus, que é uma fita crepe e uma caneta Bic. Exatamente. Porque muitas das vezes você está fazendo algum serviço, precisa identificar na hora algum cabo, né, precisa fazer alguma marcação e o negócio de ficar dando nozinho no cabo para identificar ou alguma outra gambiarra não é legal. Então isso aqui não custa R$3 a caneta, né, bicharia. Você puxa um pedacinho aqui de fita, né, corta, vai lá, põe a identificação no cabo lá, entendeu? Ó, fez a marcação aqui, vem com a canetinha e escreve lá 9 volts. 9 volts. Põe um pininho no pé aqui para saber que é 9 volts. Então, com isso, o que você consegue? Você consegue economizar seu tempo e dinheiro. Então, eu não preciso nem tirar a fonte da tomada para eu saber que é só uma fonte de 9 volts. Tá bom? Então, ajuda muito na identificação na hora de fazer o seu trabalho. Então, uma canetinha Bic e um rolinho de fita crepe ajuda a resolver vários problemas de identificação de cabo, saber para onde vai. Esse cabo aqui é o que? É campainha, é um cabo de rede, é o cabo de rede que vai para o quarto, que vai para a sala, é o cabo que chega à internet, é o cabo que vai para a antena, que vem do roteador. Então, aqui é um kit de identificação rápido, prático, barato e eficaz. Tá joia? Então vamos recapitular aqui, kit básico de ferramenta que o técnico, né, a pessoa que trabalha com o técnico precisa ter. Kit de chave, Phillips, fenda, chave de teste, chave multiuso, que seria uma Phillips / fenda um pouco menor, com a numeração um pouco menor, alicate universal, alicate de corte, martelo, para você não danificar o seu equipamento, alicate de clipar, se você for trabalhar com rede, decapador, sempre junto, tá? Decapador, alicate de clipar, um multímetro para fazer suas medições e, de bônus, uma fita crepe e uma caneta Bic. Tá joia, pessoal? E depois a gente vai explorar aqui, ó, a nossa kit de ferramenta
utensílios que precisa ter. Vamos passar também por furadeira, tipos de broca, para a gente conhecer um pouco mais, né, do que se deve usar, de como utilizar esses tipos de material para fazer um trabalho completo. Tá joia? A aula de ferramentas básicas vai ficando por aqui. Se você quiser ver alguma ferramenta que a gente não apresentou aqui, dá uma olhadinha no curso na área completa, né, sobre as ferramentas completas. Se por acaso não tiver por lá, me chama que a gente faz aqui um adendo para vocês. Valeu!